Oi, gente, bom dia para vocês aí. Espero que esteja tudo bem, tá? Hoje a nossa aula vai ser bem tranquilona, porque vamos falar sobre o pronome relativo. Peço que vocês acompanhem aí comigo na página 98 e 99, certo? O que seria um pronome relativo? Qual seria a sua função? A gente vai tirando um pouquinho dessas dúvidas e qualquer coisinha anotem e me perguntem lá no aplicativo Zoom, certo? Quando a gente fala no pronome relativo, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, que ele é responsável por retornar um outro nome ou uma outra palavra de forma diferenciada, evitando assim a repetição de palavras desnecessárias, certo? Um exemplo, a casa que quebrou saiu no jornal. Esse que, ele faz referência ao que? Da casa. Ele especifica qual é o tipo de casa, certo? E os pronomes relativos, eles servem para isso, ok? Os pronomes relativos eles estão divididos em dois grupos, o grupo dos variáveis e os grupos dos invariáveis. Como assim, professor? Os variáveis são aqueles que podem sofrer uma alteração em gênero e em número. Por exemplo, o qual, a qual. Então, isso aí sofre uma variação. Esse pronome ele é da classe variável. E temos também os invariáveis, aqueles que não sofrem alteração. Um exemplo disso, onde, aonde, certo? Quem, que, ou seja, faz referência a pessoas de pessoas, né, podendo ser de vários grupos, né, tanto homem quanto mulher, pode ser a lugares, podendo ser no feminino, no masculino, pode ser a animais, feminino, masculino, não importa, beleza? Quais são esses pronomes relativos variáveis? Temos lá o qual, a qual, os quais, as quais. Beleza? Também temos cujo, cuja, cujos, cujas. Beleza? Quanto, quanta, quantos, quantas. Beleza? E também temos aqueles os invariáveis, como eu já falei para vocês. Onde, aonde, quem, que, esses retomam nomes de pessoas, né, ou de lugares, sem variar em grau e gênero, ok? O pronome relativo, ele também pode sofrer uma alteração na sua função. Como assim, professor? Acompanhe comigo aí a leitura da página 99 e 100 e aí a gente vai esclarecer melhor isso. Lá está dizendo o seguinte: o que, por exemplo, ele pode exercer até três funções. Ele pode ser um sujeito, ele pode ser um objeto direto e ele também pode ser um objeto indireto. Ah, como assim, professor? Ainda não ficou claro. Vamos lá, no primeiro exemplo. Vovô Eugênio, que era pai de mamãe, também ficara em casa. Esse vovô Eugênio não era qualquer um, era o que ficava em casa. Então, essa palavra que, ela retorna a quem? Ao vovô. Nesse caso aí, ele exerce uma função de sujeito. Lá mais abaixo a gente tem com a função de objeto direto. Vamos acompanhar aí o exemplo. Eu senti um medo que jamais confessei a ninguém. Não foi qualquer medo, foi um medo que eu jamais confessei a alguém. Nesse caso aí, ele exerce uma função de objeto direto, beleza? E aí a gente também tem lá como um objeto indireto. Vamos acompanhar aí. O documentário sobre os imigrantes a que eu assisti foi muito emocionante. Não foi qualquer documentário, foi o documentário a que assisti. Nesse caso aí, ele exerce a mesma função, eu poderia até colocar como cujo e cujas, né, se fosse uma situação bem formal, que cairia bem, porque eles também exercem a função de objeto indireto. O quem ele pode exercer duas funções, a função de objeto indireto e a função de complemento nominal. Como assim, professor? Qual é a diferença, já que os dois vêm acompanhados de preposição? A diferença está no seguinte: se vier após o verbo, ele está exercendo a função de objeto indireto. Se ele vier após uma palavra, ou um substantivo, digamos assim, ele exerce a função de complemento nominal. Acompanhe aí comigo o exemplo da página 100. Está lá assim, ó. Como objeto indireto. As crianças com quem eu sempre disputava não estavam presentes. Então, nesse caso aí, ó, as crianças não estavam presentes. Isso aí, nesse caso, está exercendo a função de objeto indireto. E também temos a de complemento nominal. Jorge Amado, marido de Zélia, é um escritor a quem sempre faço referência. Nesse caso aí, esse a quem está fazendo um complemento de escritor. Então, ele exerce uma função de complemento nominal. Ok? O onde ele tem a função de fazer referência a lugares. Então a gente vai ter um exemplo
da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente pode empregar o onde, a gente emprega diversas vezes, né? Onde eu cantei era um lugar muito vazio, vamos supor. Nesse caso aí, onde eu cantei faz referência ao lugar que eu não quis citar por alguma razão, algum motivo, ok? E nós temos também a função do cujo. O cujo ele é utilizado em situações formais, como por exemplo, se estamos digitando algum texto, alguma coisa com muita importância, algum trabalho acadêmico, aí a gente acaba utilizando o cujo. Mas ele também pode exercer a função de um adjunto adnominal, tá? Diferente do onde, que exerce uma função de adjunto adverbial de lugar, né? O cujo ele exerce uma função de adjunto adnominal, ou seja, aquele que está junto com o nome. Tranquilo? Qualquer dúvida, anotem, falem. Professor, não entendi isso, volta. E aí a gente volta e corrige, tá certo? Passo a passo, cada vez mais perto do abraço, um bom caminho para vocês, ok?